Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão do Seminário de História Religiosa. Este ano, o ciclo dedicado à peregrinação cristã na História e a sessão de hoje dedicada ao tema Circulação de Relíquias e Legitimação Eclesiástica no Norte Hispânico entre os séculos XI e XII. Para abordar connosco este tema temos o professor Carlos Amaral, que é professor do Departamento de História e de Estudos Políticos e Internacionais da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, investigador do CITSEN e do SEN, académico correspondente da Academia Portuguesa de História, desempenha atualmente as funções de vice-presidente da Comissão de Ética da Universidade do Porto. Quanto à investigação, tem privilegiado estudos sobre o povoamento e a organização social do território entre os séculos X e XIII, bem como sobre instituições eclesiásticas medievais portuguesas, com vários estudos publicados, entre os quais destacam-se dois que aqui se apontam na breve síntese do currículo, concretamente um sobre a história rural da Idade Média em Portugal e um outro sobre a população agrínea da Madeira. Agradecemos muito, não só a disponibilidade para intervir hoje, mas para pensar, também para ajudar a pensar o seminário, e certamente seremos agradecidos com a relação que aqui será feita. Boas tardes a todos. Vamos então iniciar o nosso seminário no formato que tem sido habitual já este ano e também nos seminários anteriores. O tema que eu me proponho tratar, com este longo nome de Circulação de Relíquias e Legitimação Eclesiástica no Norte Hispânico, num período muito concreto, visa não tratar especificamente das questões das peregrinações ou das relíquias, mas tentar demonstrar como as peregrinações, a construção e a implementação das peregrinações e da circulação ao longo da Europa, precisamente nos séculos XI e XII, acompanhado e umbilicalmente relacionado com o mercado, que é mesmo assim, o mercado e a circulação de relíquias, constituiu um contributo decisivo, não apenas para a construção da Igreja no conjunto da Europa, mas muito particularmente da Igreja, da instituição eclesiástica no norte cristão peninsular, num momento muito particular da história ibérica, a que nós vulgarmente, de forma imprópria, mas enfim, está convencionalmente, chamamos o período da Reconquista, que nada mais é que a antecâmara que levará à construção dos Estados e das nações ibéricas. E, portanto, vamos cruzar várias vezes com peregrinações e relíquias e tentarei explicar como, particularmente no norte ibérico, centrando a minha análise sobre três casos específicos, o de Santiago, de Leão e de Braga, e perceber como, ao serviço destas três dioceses, arquidioceses, estes elementos das peregrinações e das coleções de relíquias e da veneração das relíquias se transformou em instrumento maior para a construção institucional das respectivas igrejas e para a sua própria legitimidade, porque era também uma questão de legitimidade eclesiástica e religiosa que estava em causa no norte cristão entre os séculos XI e XII. Antes de abordar diretamente a questão central da minha intervenção, gostaria apenas, para contextualizar, de introduzir duas ou três grandes questões, mais concretamente dois ou três grandes processos históricos que se cruzam por toda a Europa e também na Península Ibérica, na cronologia que nós vamos abordar. A primeira noção que gostaria de relembrar a todos, o primeiro conhecimento que gostaria de relembrar a todos, é que este período que se estende do século X ao século XII é, digamos, o momento em que se inicia o largo processo de construção da Europa, tal como, sob muitos pontos de vista, ainda hoje a entendemos. Nas sequelas, se assim se pode dizer, da demolição do Império Carolíngio, na sequência da estabilização do domínio islâmico na Península Ibérica, desencadear-se-á um processo que, sobretudo na viragem do século X para o século XI, irá dar início à construção, como digo,
de uma Europa de Estados que, com o tempo, já para os finais da Idade Média, começará a dar os primeiros sinais também das comunidades nacionais. Portanto, é um vastíssimo processo de desenvolvimento e de crescimento, e seja qual for o indicador que nós abordemos neste período que estou a considerar, todos eles nos falam de crescimento. Se eu estivesse aqui a falar de demografia, falaria de crescimento. Se estivesse a falar de estruturas políticas, falaria de desenvolvimento e apuramento dessas estruturas políticas. E, assim, do ponto de vista económico, é uma evidência o crescimento generalizado por todo o espaço europeu. Portanto, é numa fase de longo crescimento, que será longo, que se estende praticamente até meados do século XIV, que nós assistimos verdadeiramente ao nascimento da Europa. Essa é a primeira consideração a fazer. Dentro deste âmbito geral, devemos ter em conta também que a dita construção da Europa assume, do ponto de vista eclesiástico, um elemento, digamos, uma face muito expressiva. Do mesmo modo que se constrói um espaço político europeu por excelência, com a consolidação das fronteiras, desde os territórios eslavos até a região mais ocidental da Península Ibérica, também se construirá, ou tentar-se-á construir, pela primeira vez, uma igreja minimamente, do ponto de vista institucional, minimamente unificada, cujo vértice será definitivamente Roma. Relembraria a propósito disso, e antes de continuar, que o período da história da Igreja, se assim podemos dizer, que se estende até ao ano 1000, no Ocidente, no Oriente ainda de forma mais vincada, é constituído, digamos, do ponto de vista estritamente eclesiástico, mas se fosse do ponto de vista religioso poderia dizer o mesmo, são situações, diríamos nós, extraordinariamente polifónicas, isto é, estamos longe de assistir a estruturas devidamente organizadas, relacionadas entre si, com cabeças perfeitamente identificadas. No Ocidente, reconhece uma primazia a Roma, mas nada mais é que uma primazia de prestígio. Territorialmente, localmente, as igrejas constituíram, de acordo com os seus processos próprios de evangelização, identidades muito próprias e são verdadeiramente, digamos assim, autocéfalas. Podemos falar, há uns anos atrás saiu um estudo que vem indicado na bibliografia selecionada, um estudo muito interessante e sob vários pontos de vista muito inovador, precisamente sobre a cristandade ibérica, e o título em si já uma síntese, porque diz uma cristandade romana sem Papa. E de facto é uma cristandade orientada, digamos assim, em relação a Roma, mas perfeitamente autónoma. Ora, é essa situação que vai mudar, sobretudo a partir do século XI, desencadeada por um processo que ficou cunhado também para a história, com uma designação algo imprópria, mas comumente aceita hoje em dia entre os historiadores, da chamada Reforma Gregoriana, expressão esta que deve ser usada entre muitas aspas. E podemos dizer, de forma muito breve, para avançarmos, que a Reforma Gregoriana é, de um certo ponto de vista, a face eclesiástica da construção da Europa, e que visa 2 ou 3 objetivos fundamentais. A primeira é a afirmação definitiva da centralidade de Roma e da superioridade da Igreja de Roma em relação a todas as demais igrejas do Ocidente. Não era uma novidade propriamente dita. A novidade estava em que, pela primeira vez, os bispos de Roma, os papas, começarão a dotar-se de um conjunto de instrumentos que vão permitir, a partir da segunda metade do século XI e no século XII, transformar essa vontade teórica numa realidade efetiva. Roma erguer-se-á definitivamente sobre todas as igrejas e as comunidades cristãs do Ocidente, criando um sistema hierárquico de articulação, cuja última palavra pertencerá a Roma. É um processo longo, cheio de vicissitudes, que se desenrolará com ritmos e características diversas nos vários espaços da Europa, tendo em conta, evidentemente, aquilo que eram as histórias próprias de cada um desses espaços. Não tardaremos muito, estaremos a centrar no caso da Península Ibérica e, concretamente, no norte cristão. Esse é o primeiro grande objetivo largamente potenciado pelo grande cisma, enfim, o primeiro grande cisma depois do ano 1000, o chamado Grande Cisma do Oriente, que ocorre em 1054 e que dividiu e divide
até aos nossos dias, aquilo que nós vulgarmente chamamos a Igreja Ortodoxa do Oriente e a Igreja Católica Romana do Ocidente. Para sermos mais rigorosos, a Igreja, digamos, Romana do Ocidente, porque a ortodoxia oriental também se reivindica de catolicismo e de catolicidade. Ora, isso, de um certo ponto de vista, veio facilitar ou libertar Roma dos intermináveis conflitos e confrontos com os patriarcas do Oriente. A partir do momento que se tinham excomungado mutuamente, enfim, facilitando um pouco a linguagem, o assunto para Roma estava resolvido. O lado oriental era um lado praticamente herético, estava fora da comunhão, portanto Roma pode direcionar toda a sua atenção para o Ocidente. E vai tentar construir, à escala do Ocidente, como digo, uma igreja unificada, antes de mais do ponto de vista hierárquico, mas também, não demorará muito, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista moral, do ponto de vista eclesiástico, do ponto de vista cultural, até do ponto de vista linguístico. Procurar-se-á normalizar, regular, disciplinar. Outro elemento fundamental que devemos ter em conta em relação à reforma gregoriana tem a ver também, são vários interesses maiores que são desenvolvidos em paralelo, com a absoluta separação entre aquilo que tecnicamente se chama o temporal e o espiritual. Deve-se separar definitivamente aquilo que é o Estado clerical daquilo que é o Estado laical. Evidentemente que isto era o resultado de uma longa, desculpem a expressão, entre aspas, promiscuidade de séculos, em que as autoridades várias e os poderes vários se tinham entrelaçado de tal forma que, chegados ao século XI, era muito difícil distinguir quem era quem mandava em quem. E, portanto, um dos objetivos é precisamente esse, separar as águas. Para verem ao que isto chegou, há uma máxima do direito canónico do século XII, que ficará cristalizada nos famosos decretos de Graciano, uma das primeiras grandes compilações do direito canónico, em que se faz esta afirmação, que hoje, suponho, nenhum dos presentes subscreveria, em que se diz que os cristãos se dividem em duas categorias, os clérigos e os outros. Está dito formalmente assim, de tal forma havia a intenção em separar as águas entre aqueles que são os membros da Igreja institucional e aqueles que são os outros, que não pertencem ao dito grupo. Portanto, separar claramente as águas. Terceiro objetivo, dos objetivos maior, é criar também uma relação dinâmica de poder com os outros poderes não espirituais, demonstrando, em definitivo, a superioridade do poder espiritual sobre o poder temporal. Todo o poder temporal só é legítimo quando sustentado no poder espiritual, quando essa legitimidade lhe advém do reconhecimento das autoridades eclesiásticas, em suma. Claro, evidentemente, isto é a teorização, estes são os grandes objetivos. Insisto uma vez mais, eles vão se materializar de forma muito diversificada ao longo de todo o espaço europeu, mas a verdade é que quando chegarmos à segunda metade do século XII, um século, digamos, depois de ter sido posto em marcha todo este processo, eu diria que qualquer cidadão europeu da altura que circulasse desde o Nordeste Ibérico, desde o Finisterre Ibérico, até às terras da Europa Central e até às terras já às fronteiras eslavos, não teria dificuldade em se reconhecer como cristão e em qualquer templo que entrasse e qualquer celebração que assistisse, encontraria muitos mais elementos de identidade do que propriamente elementos que lhe fossem estranhos. Portanto, conseguira-se criar um conjunto de linguagens mais ou menos intensas, mas linguagens comuns por todo o espaço europeu. Por isso não é de estranhar que quando se tenta encontrar uma primeira designação para esta realidade que nós ainda hoje chamamos Europa, não se lhe chamará Europa. Como creio que todos sabem, a Europa grega não é exatamente o que nós chamamos Europa. Mas o nome que será encontrado, a designação que se vai plasmar é a Cristandade Latina Ocidental. Ou Cristandade Latina simplesmente. Ou seja, reconhece que aquilo que unifica, aquilo que constitui, digamos, o pano de fundo geral de todo este espaço, politicamente fragmentado, é precisamente a circunstância de ser religiosamente cristão e confessionalmente católico romano. Aí
todos se reconhecem, mesmo que esse reconhecimento, por vezes, tenha entendimentos diversificados por toda a Europa. Este contexto é necessário ter em conta para passarmos agora para o caso específico da Península Ibérica. Como todos sabem, desde 711 que a Península Ibérica atravessava um processo único em todo o espaço europeu, responsável até aos nossos dias por uma parte considerável das singularidades que constituem as comunidades ibéricas. Tal resultou da invasão islâmica de 711, que na realidade é o início de um processo que se inicia em 711 e que verdadeiramente só termina já nos finais do século XV. Nós falámos muito da invasão de 711, mas a verdade é que a partir desse momento há levas sucessivas, mais ou menos intensas, da chegada de gente vinda do vastíssimo universo islâmico que vem desde o Extremo Oriente e trará para a Península Ibérica gente dos confins do atual Irão, da Pérsia, do Iraque, etc., etc., que circulando no mundo muçulmano chegarão à Península Ibérica. Portanto, significou que a partir do século VIII a Península foi, e há que dizê-lo muito rapidamente, integrada num universo que, sob muitos pontos de vista, lhe era estranho até aí. Não tanto as relações com o norte da África, mas, sobretudo, as relações através do Império Islâmico até ao Médio, ao Próximo e ao Oriente, mais longínquo. Todos sabem que a ocupação islâmica não é uma ocupação absoluta da Península Ibérica. Muito genericamente diríamos, enfim, traçando umas virtuais fronteiras, mas diríamos que os grandes vales do Douro e do Ebro constituem uma linha que o Islão praticamente não ultrapassou. Ou seja, cruzou várias vezes, mas nunca com a intenção de se fixar e de dominar esse território. Portanto, a norte do Douro, do Vale do Douro e do Vale do Ebro permaneceram comunidades cristãs, mais ou menos entregues à sua sorte, e que, a partir dos finais do século VIII e nos séculos seguintes, se foram lentamente organizando e passando de uma atitude meramente defensiva em relação ao Islão, foram desenvolvendo no seu interior as capacidades para transformarem essa atitude numa iniciativa, num conjunto de iniciativas expansivas. É isto que irá dar origem, séculos depois, àquilo que nós chamamos a Reconquista, que é um processo concertado de expansão de um conjunto de comunidades sobre outras comunidades. Ora, um dos elementos, desde o início, presente nesse processo, vamos chamar assim, reconquistador, que verdadeiramente só existe a partir do século XI, foi o da tentativa de reconstituir e reconstruir, conforme se avança para o sul, reconstruir as velhas estruturas eclesiásticas do período suevo-godo e tardo-romano, que tinham já longos séculos de existência na Península Ibérica. As reações das estruturas cristãs à chegada islâmica foram muito variadas, desde a resistência pura e dura à colaboração mais, digamos, acabada que se possa imaginar, à desarticulação pura e simples, ao abandono, que foi o que aconteceu, por exemplo, no território aqui do noroeste peninsular, o território galaico-português, que chamaríamos hoje, foi um território que se foi desorganizando, não tanto pelas, digamos, incursões muçulmanas, mas sobretudo devido ao desaparecimento das estruturas gerais da governação goda, também do ponto de vista eclesiástico, e, portanto, as sortes foram muito diversificadas. Mas a verdade é que muito rapidamente se percebeu, quando nas montanhas nortenhas se começa a organizar essa resistência que com o tempo se transforma numa expansão para o sul, que a recomposição das estruturas eclesiásticas era determinante, não apenas para sustentar o processo de expansão para o sul, mas para consolidar os poderes que se vão fixar nestes novos territórios. A designação de conquista invoca de imediato a circunstância militar, mas a reconquista é muito mais do que isso. Hoje diríamos que é uma espécie de pacote que contém elementos diversificados. O primeiro e o mais visível e o mais imediato é, evidentemente, a ocupação militar. Mas o sucesso dessa ocupação militar dependeu sempre da capacidade de, em seguida, organizar o território, povoar o território, dominar o território. Quando estes elementos estão separados, não se cruzam, não se articulam, muitas vezes as conquistas militares, enfim, são inicialmente um sucesso, mas transformam-se rapidamente num insucesso. Quando, enfim, em fases mais avançadas, sobretudo nas terras a sul do Tejo, onde a ocupação islâmica é uma ocupação já
bastante, digamos, secular e bastante enraizada. Muitas vezes houve, basta falar das nossas praças, por exemplo, o caso de Beja, um caso evidentíssimo, o caso de Alcácer, praças nas quais que são conquistadas mais que uma vez, perdidas mais que uma vez e reconquistadas. Às vezes existe a força militar, não existe o resto para depois dar o enquadramento necessário. Ora, a reconstrução das estruturas eclesiásticas pressupôs, então, o quê? O acompanhamento desse processo. Reconstróem-se as antigas dioceses, repovoa-se eclesiasticamente o território, não apenas por circunstâncias religiosas, mas por circunstâncias materiais muito pragmáticas. Todos os recursos eram poucos e todos são convocados a sistematizar estes novos poderes que agora vêm do norte. Por isso, e abreviando, quando chegámos ao século XI, havia já, no norte da Península Ibérica, uma longa tradição de íntima colaboração e de partilha de objetivos comuns entre as estruturas políticas que, entretanto, se vão criando, com primazia para o Reino das Astúrias, depois transformado em Reino de Leão, e não tardará muito em Reino de Leão e Castela, para falarmos da zona mais ocidental, e as estruturas eclesiásticas. Havia, pois, uma longa prática. E é isso que faz com que, quando se chegue ao século XI, o amadurecimento de todas estas estruturas e a experiência que foi sendo adquirida atingisse um momento decisivo, que é o período central do século XI, e que coincide com o reinado daquele que veio a ser o primeiro monarca de Leão e Castela, Fernando I, ou Fernando Magno, que governa entre 1037 e 1065. E é um momento decisivo de avanço e de lançamento de todo um processo de reorganização da Igreja Ibérica, que levará à criação de novas centralidades da Igreja nortenha, e aí, como iremos ver, a questão da deslocação das pessoas, das peregrinações e das relíquias ocupará um lugar muito importante. O reinado de Fernando Magno é decisivo por várias razões. Fernando Magno chega ao poder na sequência de uma longa crise política que se vivia desde os finais do século X e que varreu todo o norte cristão, particularmente o espaço leonês e castelhano, que só agora, eu vou abreviar, muitos pormenores pelo meio, que só no ano de 1037, por circunstâncias várias que agora não vamos analisar, acabaram por, digamos, ter um ponto final com a chegada deste novo monarca, que aliás nem era castelhano nem leonês, vinha de Navarra, pertencia a uma linhagem navarra, mas que acabou, através de manobras políticas e militares, por tomar, digamos, nas suas mãos o poder. Mas pela mesma altura estava também a terminar, digamos, um outro processo que fora extraordinariamente violento para o lado cristão e que coincide com a fase final do califado omíada de Córdoba. Precisamente no ano de 1032 é afastado do poder o último califa, Hisham III, e vai-se, digamos, pulverizar o mundo islâmico no sul com o aparecimento daquilo que os historiadores chamam o primeiro período Taifa, isto é, surgem uma série de pequenas entidades políticas, pomposamente chamadas de reinos, mas que não são mais do que pequenas entidades políticas que perderam, evidentemente, a sua capacidade de, digamos, de enfrentarem o norte cristão. Ora, esse desmembramento da unidade islâmica no sul, ainda por cima a fase final tinha sido verdadeiramente terrível para o lado cristão, durante o consulado do famoso Al-Mansur, o Amir Al-Mansur, e isso deixou uma memória terrível. Lembraria apenas a mais simbólica de todas as incursões de Al-Mansur, de 997, que o trouxe até Santiago de Compostela, que foi completamente arrasado. Al-Mansur governa, ele não é califa, mas é como se fosse, governa entre 978 e 1003, e durante esse período de cerca de 25 anos conduziu, estão documentadas, mais de 53 campanhas militares no norte cristão, todas elas vitoriosas, e varreu o território desde a região de Portugal até a Catalunha, até Barcelona. Portanto, ele demonstrou a fragilidade absoluta das defesas cristãs nortenhas, a vulnerabilidade e a capacidade muçulmana de... Portanto, quando somos chegados às primeiras décadas do século XI, do lado cristão, há um certo respirar, resolver essa crise política interna,
grandemente ditada pelo aumento das incursões islâmicas, e a pulverização da unidade política do Sul vai favorecer claramente o lado cristão. E por isso é que também por isso, o reinado de Fernando I coincide com um tempo, digamos nós, extraordinariamente favorável, condições políticas que há décadas não se verificavam no norte cristão. Mas a importância do reinado de Fernando I advém do facto de ele dever ser considerado não apenas o primeiro monarca de Leão e Castelo, é um facto, mas também de ser, para os historiadores, aquele monarca que aparenta ter tido pela primeira vez a consciência do que era realmente a realidade do norte cristão hispânico. E ele percebe que a unidade do reino de Leão e Castela depende do equilíbrio das várias partes distintas que compõem o reino. É o primeiro monarca que terá uma política que, aliás, será uma constante em toda a história ibérica, nos séculos seguintes, nos largos séculos seguintes, até aos nossos dias. Basta ver o que se passa hoje com os nossos vizinhos para percebermos que a tentativa de criar unidades políticas depende sempre da capacidade ou incapacidade de gerar equilíbrios entre as partes muito distintas que compõem o todo. No caso de Fernando Magno, só para considerar os grandes blocos, havia Leão, Castela, a Galiza. E se entrássemos em cada um destes espaços, veríamos que cada um deles tinha regiões já com identidades fortemente marcadas. No caso da Galiza, a terra portucalense já adquirira uma identidade muito marcante de fronteira que a fazia já ter uma autonomia, não se trata de independência nem sequer de Portugal, mas uma autonomia e características muito próprias no todo galego no qual se inscrevia. Ora, toda a política de Fernando Magno será pautada por essa tentativa de equilibrar as partes diversas num todo. Ora, é exatamente esta imagem que ele tem do reino, esta imagem política, e talvez a circunstância de vir de longe da Navarra lhe tenha permitido ter uma percepção e uma distância em relação ao espaço leonês e castelhano que outros provavelmente não tinham, vai fazer com que ele procure projetar também esta mesma ideia de uma unidade constituída por partes distintas no que diz respeito à organização eclesiástica. Isto é, ao reino que agora se unificava nestas circunstâncias, devia corresponder igualmente uma igreja unificada. E aí serão dados passos decisivos. E o primeiro passo, e que vai marcar toda a igreja e a organização da igreja, a organização eclesiástica da igreja do norte cristão nessa altura, será a convocatória de um grande concílio que ocorrerá no ano de 1055, o chamado Concílio de Coiança, ou Coianza em espanhol. Coiança hoje é uma pequenina vila, administrativamente, não sei se é cidade, que fica a sul de Leão, chamada Valência de Dom Juan. Quem cruza para Burgos, etc., passa por Valência de Dom Juan, e aí Coiança, que era uma praça fortificada, se reunirá no ano de 1055, um importante concílio, que vai reunir a quase totalidade dos bispos de Leão e Castela, que não eram muitos, eram 10, e 2 bispos que vêm do lado de Navarra, e virão inclusivamente outros eclesiásticos, alguns deles do próprio espaço ainda dominado pelo Islão. Um caso muito interessante, já referirei, é um monge do mosteiro de São Vicente da Vacaria, dos arredores de Coimbra, que atravessa meia Espanha para ir assistir ao concílio, e já vamos ver o que nós devemos a este monge chamado Randulfo. Bom, o que é interessante são as decisões tomadas em Coiança. E as decisões tomadas em Coiança, os famosos 13 cânones, ou as 13 disposições de Coiança, não tratam absolutamente nada de questões de magistério, ou questões de doutrina, ou questões religiosas. Tratam exclusivamente de disciplina e de organização do clero. Disciplina, organização do clero e organização das instituições monásticas. Portanto, há claramente a preocupação de ordenar, por ordem. E percebe-se através dos cânones que há um elemento central. É eleito e é destacado, dentro de todas as medidas que são tomadas, aquele que será o instrumento preferencial de todo este processo, os bispos. Dá-se uma centralidade aos bispos e aos espaços que serão dominados a partir desse momento pelos bispos, as dioceses. Insisto, os espaços que a partir desse momento serão dominados pelos bispos. Significa que não havia bispos e dioceses antes? Claro que havia.
Mas o significado que assumem agora não é apenas uma mudança semântica em relação aos termos, é uma mudança efetiva da realidade. E o aspecto mais visível dessa mudança foi a progressiva, enfim, no jargão dos historiadores, a progressiva territorialização dos poderes. A definição técnica dos poderes devia ter uma correspondência exata numa definição igualmente exata do território no qual os poderes de cada um se devem exercer. E é por isso que, se até meados do século XI, acho que percebem rapidamente o que eu vou dizer, o que eu estava a dizer, de outra forma, se até meados do século XI não há notícias praticamente nenhuma das disputas episcopais em torno de limites diocesanos, a partir do século XI abundam. Os bispos parece que se começam a pegar todos uns com os outros sobre os limites diocesanos, porque se tratava de definir com rigor os espaços do exercício do dito poder. Ora, todo esse processo é posto então em marcha e percebe-se duas ou três características desta Igreja. A primeira é uma Igreja intimamente relacionada com o poder político, entrelaçada nos interesses do poder político. Um bispo do século XI é claramente, sob muitos pontos de vista, uma extensão da autoridade régia. Estamos a falar da Península Ibérica. Segundo elemento fundamental, é uma Igreja estruturada em torno dos bispos que se vão organizar em províncias eclesiásticas. E dentro de cada diocese, os bispos deverão proceder igualmente a uma clarificação dos poderes dos clérigos, traduzidos nomeadamente do ponto de vista territorial. As paróquias, tal como nós as entendemos hoje, com a sua expressão territorial, começarão a nascer. Paróquia é um termo que também tem uma longa história, mas quando nós falamos de uma paróquia antes do ano 1000, é uma coisa, quando falamos de uma paróquia a partir da segunda metade do século XI, estamos a falar de outra. Com o tempo, este processo, que aliás vai avançar por toda a Europa, não é uma exclusividade peninsular, se bem que esteja a nascer aqui muito ligado às circunstâncias específicas da Península Ibérica, conduzirá a uma malha de tal ordem que no século XIII nós podemos afirmar que não há um centímetro quadrado do espaço europeu que não tenha um enquadramento eclesiástico. Logo, não há nenhuma alma que não tenha uma tutela eclesiástica sobre. Não há nada, absolutamente nada, não há nenhum outro poder que se possa aproximar minimamente desta malha milimetricamente criada à escala toda a Europa, insisto, com características e a ritmos muito diversificados. Mas, no reinado de Fernando Magno, há um outro problema que tem que ser definitivamente resolvido também, que é o problema da legitimidade cristã da Igreja nortenha. Era um problema no qual o peso da história se colocava consideravelmente. E porquê? Todos os grandes centros da Igreja cristã ibérica, anterior à invasão islâmica, estavam efetivamente no sul, a começar por Toledo, a cabeça da Igreja Goda, a Igreja de Sevilha, a Igreja de Mérida, grandes centros eclesiásticos, grandes centros já de peregrinações, o caso de Mérida com a Basílica de Santa Eulália e as relíquias de Santa Eulália, o caso de Sevilha, no século VII, teve à sua frente, na primeira metade do século VII, o grande Santo Isidoro, o nome maior da antiga Igreja Hispânica, e, portanto, o norte cristão precisava de demonstrar que não lhe assistia apenas a legitimidade política, mas também a legitimidade religiosa. Aliás, o sul, os cristãos que permaneciam no sul, genericamente designados por moçárabes, ou seja, aqueles que tinham feito um pacto com o Islão, que se tinham mantido religiosamente cristãos, mas que, sob todos os outros pontos de vista, se tinham vindo progressivamente a islamizar, e causavam cada vez maior desconfiança no norte, mas também no sul, há que dizer. E, portanto, ainda por cima, ao longo do século VIII, tinha-se desenvolvido uma heresia que, mesmo depois de grande combatida, deixou restos visíveis ainda no século XI e no século XII, o chamado adopcionismo, do bispo de Toledo. Não vamos agora entrar em muitos pormenores, mas era algo que tinha minado o cristianismo do sul, do ponto de vista do norte. Portanto, o norte vai reivindicando essa legitimidade política. Não é por acaso que se chama reconquista, chama-se reconquista porque se entende que se está a retomar algo que pertencia, e esse algo que pertencia sustentava-se na crença
falsa, mas enfim, funcional na ideologia de que estes cristãos nortenhos eram os descendentes dos velhos godos e, portanto, estavam a retomar o seu território, mas também, do ponto de vista cristão, lhes assistia essa legitimidade. O primeiro elemento de legitimação, e cá vamos nós a relíquias e centros de peregrinação, assentara na revelação do túmulo do apóstolo Tiago em Compostela. Nós vamos ter um seminário especificamente sobre Santiago, portanto não entrarei em grandes pormenores, mas diria que a revelação, porque não se trata de uma descoberta, depois o professor Arlindo explicará isso melhor que eu, a revelação, e esse é um aspecto muito importante, não há descoberta nenhuma do túmulo, que acontece nos inícios do século IX, entre 820 e 22, começa de forma muito frágil a constituir-se numa espécie, digamos assim, de guarda-chuva comum da identidade do cristianismo, de cenário comum de identidade do cristianismo nortenho. Mas a história de Santiago, tal como ela aparecerá nos finais do século XI, é uma construção lenta, que começa no século IX e só nos inícios do século XII as peças fundamentais estão todas em cima da mesa. Portanto, demorou séculos a desenhar-se toda a história de Santiago e a estabelecer-se uma funcionalidade a toda a revelação operada no século IX. Não é por acaso que Al-Mansur, há pouco me referia, na incursão de 997, vai direto a Santiago. Evidentemente, nem o poderoso Al-Mansur tinha a veleidade de achar que podia retomar esse território ou conquistar esse território que nunca tinha sido islâmico. Nem ele tinha essa capacidade. Mas ele percebeu que estava a atingir diretamente o coração da cristandade do norte cristão, que era um dos elementos identitários desse mesmo norte cristão, e estávamos já nos finais do século X. Ora, nos finais do século XI, toda a história do Santiago está praticamente já estabelecida. E os vários argumentos e elementos que foram sendo aduzidos ao longo dos séculos, através de documentos vários, muito ditados pelas conjunturas em que nasceram, criaram uma história perfeitamente verosímil, perfeitamente aceitável. Provavelmente não para nós, com toda a nossa carga de racionalismo, mas para os contemporâneos e para os séculos seguintes, perfeitamente funcional. E como creio que todos sabem, em história, para um historiador, a ideologia não interessa se é boa ou se é má, interessa se funciona ou se não funciona. Não é? Até é quase irrelevante saber se os seus fundamentos são verdadeiros ou falsos. Interessa é saber se é operativa, se é capaz de mobilizar ou não. E a história do Santiago mobiliza. Ora, é precisamente no reinado de Fernando Magno que se estabelece um dos elos fundamentais de toda a história de Santiago. E que ocorre, curiosamente, o primeiro vestígio de testemunho documental, ocorre em torno da conquista definitiva de Coimbra, que é o ponto culminante das campanhas militares de Fernando Magno, e que ocorre no ano de 1064. Coimbra é definitivamente conquistada e chegou-nos um relato coevo de um milagre de Santiago. Santiago já fazia muitos milagres até aí, mas este milagre é muito importante, segundo o qual, nas vésperas da conquista de Coimbra, um peregrino terá tido uma visão, e nessa visão viu um cavaleiro, montado num cavalo branco. O cavalo branco era muito importante, isso levar-nos ia longe a simbologia do cavalo branco, e vê o cavaleiro entrar numa cidade e a tomar essa cidade. No dia seguinte, Coimbra caía às mãos do cerco e das tropas de Fernando Magno. E rapidamente se estabelece uma relação entre essa visão miraculosa que tem o peregrino, a conquista de Coimbra e, consequentemente, a ação de Santiago. Ou seja, aquilo que se transformará, que já era de um certo ponto de vista, mas que se popularizará com uma coisa hoje politicamente muito incorreta de dizer, mas eu vou arriscar a dizer, o Santiago de Matamoros, estava definitivamente estabelecido esse nexo. Portanto, era óbvio que a intervenção do santo legitimava esta igreja sobre o sul islâmico, mas também sobre aqueles cristãos que tinham permanecido no sul. O norte começava a reivindicar para si também essa legitimidade. E o elemento que se vai constituir no centro é claramente as relíquias de Santiago. A leitura era muito simples e estabelecera-se nos séculos anteriores. Do mesmo modo que Tiago viera aqui, logo após a morte de Jesus, iniciar a evangelização,
e iniciar o combate contra o paganismo. Do mesmo modo apareciam as suas relíquias, dando a entender que um novo paganismo se apoderara da península e, portanto, os cristãos eram chamados, uma vez mais, a re-evangelizar. Mas reparem, ele vai aparecer no fim do mundo, no Finisterre, não apareceu noutro sítio, apareceu em terra cristã, provavelmente num dos pouquíssimos espaços, digamos nós, impolutos, onde os muçulmanos nunca devem ter posto os pés. Portanto, não há casualidade nenhuma nisto, não há coincidências absolutamente nenhumas nisto. Ora, Fernando Magno percebe isso, e tanto percebe que irá continuar, e de que maneira, a privilegiar a Igreja de Santiago, que já vinha a ser privilegiada antes, fará imensas doações à Igreja e, logo a seguir à conquista de Coimbra, se dirigirá a Santiago para agradecer ao apóstolo a vitória, a grande vitória que alcançara e com a qual alargara consideravelmente as fronteiras cristãs. Mas no reinado de Fernando Magno dar-se-á ainda um outro, digamos nós, golpe de teatro, se assim se pode dizer, de propaganda régia e religiosa extraordinariamente importante. No ano de 1063, um ano precisamente antes da conquista de Coimbra, reúne-se uma grande cúria, enfim, a Assembleia Geral dos Grandes do Reino, na cidade de Leão. A cúria tem um grande objetivo, e o objetivo é desenhar o quadro político que deveria suceder após a morte de Fernando Magno. Fernando Magno está velho, está doente, no ano seguinte ainda conseguirá conquistar Coimbra, mas morrerá no dia 27 de dezembro de 1065. E avizinhava-se um problema considerável. Ele tinha 3 filhos varões e nenhum estava pelos ajustes, isto é, ainda não está estabelecido a sucessão através da primogenitura e, portanto, os 3 filhos eram potenciais candidatos à coroa paterna. E Fernando Magno, consciente dessa realidade, mais uma vez percebendo as tensões entre as várias partes que ele sempre quis equilibrar, acabou por encontrar uma solução engenhosa, mas que o futuro se revelaria desastrosa. A cúria foi convocada para isso. Mas a cúria serviu para um outro acontecimento igualmente muito importante, do ponto de vista simbólico, extraordinariamente significativo. É que no momento em que a cúria está reunida, chegam a Leão as relíquias de Santo Isidoro, trazidas de Sevilha. Diz-nos o relato que nada mais é que uma verdadeira relato de uma transladação, digamos, é um tipo de texto tipificado, a transladação das relíquias de Santo Isidoro, que vão ser depositadas em Leão, e se explica que Fernando Magno não teria feito nada pela questão, pelo assunto, mas generosamente o líder muçulmano de Sevilha, enfim, tentando apaziguar provavelmente o aumento da força cristã e da pressão cristã, decidiu oferecer generosamente as relíquias de Santo Isidoro que estavam guardadas na Catedral de Sevilha. O que nós sabemos é que houve uma embaixada de Fernando I, isso está documentado, que forçou, evidentemente, os muçulmanos, para não, do mesmo modo que os forçava a pagarem determinadas imposições em ouro, os força a entregarem-lhe as relíquias, contrariando, chega a haver uma rebelião em Sevilha, a comunidade dos cristãos de Sevilha, que evidentemente não se queriam ver desapossados daquilo que consideravam um dos seus maiores tesouros. Ora, este ato, que é de um extraordinário simbolismo, significava claramente, para os contemporâneos, o quê? Trazer definitivamente para o Norte um elemento que, por excelência, ligava a Igreja que se desenvolvia no Norte com a tradição da velha Igreja hispânica. Portanto, já não era o Sul que detinha essa tradição, era o Norte. Ao poder militar, à organização política, às capacidades económicas e demográficas, juntava-se agora, em torno do culto a Santo Isidoro, que vem reforçar o culto de Tiago, juntava-se agora a legitimação eclesiástica e religiosa. A situação é de tal modo importante que acontece uma coisa, parece um pormenor de somenos, mas muito importante. As relíquias de Santo Isidoro são depositadas na igreja de Santa Maria de Leão. E caso único na história ibérica, não sei se europeia, a igreja muda de patrono da Virgem para Santo Isidoro. Tal é a relevância que se atribui às relíquias de Santo Isidoro, que lá são depositadas e que ainda hoje lá estão na chamada colegiada de Santo Isidoro de Leão. Portanto, significava que o reino de Leão corporizava tudo aquilo que era o mundo antigo cristão da Espanha.
Portanto, assistia toda essa legitimidade. E reforçava, evidentemente, o papel de Leão enquanto capital político, sendo também de peregrinação. Enfim, não terão comparação, como é evidente, com as peregrinações a Santiago, mas as deslocações para se ver aquele nome maior, enfim, o grande padre da Igreja Hispânica e o nome maior da antiga Igreja Cristã Hispânica, cujas relíquias agora depositam. Escusado será dizer que rapidamente começaram a fazer muitos milagres, como se impõe a relíquias quando são verdadeiras, como é óbvio. Ora, é este ambiente ibérico, digamos assim, que está em pleno desenvolvimento e dinamismo, que se irá cruzar com a dita reforma, e volto um pouco atrás, com a dita reforma gregoriana que, a partir de Roma, começa a irradiar por todo o espaço europeu. Portanto, aquilo que vai acontecer a partir da segunda metade do século XI e no século XII na Península, no norte cristão, é o cruzamento destes dois grandes movimentos, um interno de renovação, de reforma e reorganização da Igreja Hispânica, buscando a sua identidade da Igreja nortenha, a sua identidade e a sua legitimidade, sublinho na questão da legitimidade, e estes ventos que vêm de fora. Claro que os ventos da reforma eclesiástica são acompanhados também, nunca são separáveis, são acompanhados também do renovado interesse político-militar que a Europa de além Pirineus, sobretudo o mundo de influência franca, começa a ter pela Península Ibérica. E esses interesses são vários. São interesses, antes de mais, económicos. A Europa, desde a expansão islâmica, que, como sabem, dominou o Mediterrâneo e cortou o acesso do norte do Mediterrâneo ao sul do Mediterrâneo e, consequentemente, às fontes do ouro, que sempre alimentaram o espaço do norte do Mediterrâneo. Vários autores defendem que, verdadeiramente, o mundo antigo só termina após a expansão islâmica, porque a expansão islâmica, ao dominar o Mediterrâneo, quebrou aquilo que era a unidade romana. Como sabem, para os romanos o Mediterrâneo não separa, une, é uma placa de distribuição, é em torno do Mediterrâneo que se constitui o Império, e a verdade é que a expansão islâmica dividiu, até aos nossos dias, por muitas relações que hajam, criou duas civilizações muito distintas entre si, um norte cristão e um sul muçulmano. Ora, entre muitas outras consequências, a Europa viu-se completamente vedada de metais preciosos, genericamente falando, e muito especificamente de ouro. O mundo carolíngio não foi capaz de cunhar uma única moeda em ouro. Cunha com dificuldade em prata, não há ouro. Ora, se há coisa que a Hispânia tem, é ouro. O Islão peninsular, mercê da sua integração no Império Islâmico, chega muito ouro. Fernando Magno foi especialista nisso porque exige o pagamento das famosas párias, imposições devidas, enfim, para manter a ordem e não atacar, pagas em ouro, mas em ouro bruto. Ora, estas notícias chegam para além Pirineus. Mas chega também toda uma retórica que faz parte da reforma gregoriana, de afirmação da identidade latina e da cristã latina, depois da separação com o Oriente, dessa ideia muito desenvolvida pelo papado romano e pela cúria romana, de que a única sede verdadeiramente onde se mantivera um cristianismo, vamos dizer assim por comodidade, puro e legítimo, nunca interrompido na sucessão apostólica, tinha sido verdadeiramente Roma. O cristianismo do Oriente era um cristianismo cada vez mais misturado, cada vez mais em contacto com o Islão, cada vez mais contaminado. É exatamente o argumento que se vai usar em relação aos moçárabes peninsulares. Portanto, essa purificação exige variadíssimas coisas, mas exige a limpeza do espaço europeu. Estamos na segunda metade do século XI. Como todos sabem, no ano 1095, iniciar-se-á a Primeira Cruzada. A Primeira Cruzada não é um movimento exclusivamente religioso. A religião serve como um excelente motivador, mas é um movimento de expansionismo, é o primeiro movimento de expansionismo europeu. Ora, o ensaio, o espaço que vai servir de ensaio por excelência para o movimento das Cruzadas é a Reconquista hispânica. Os condes, que todos vocês já ouviram falar, Raimundo, Henrique, toda essa gente vem, pouco antes disto, eles começam a chegar a partir dos anos 70, 80, poucos anos antes da Cruzada, começam a ensaiar na Península Ibérica uma guerra sistemática contra o Islão, que é também uma guerra santa. É o último argumento que se lhe junta.
Portanto, o interesse pela Península Ibérica está a crescer política, militarmente e economicamente. O mosteiro de Colioní está a crescer grandemente à custa do ouro que vai da Espanha muçulmana diretamente para esse mosteiro. E, portanto, não é de estranhar que os ventos reformadores eclesiásticos cheguem também por essa via e vão se cruzar na Península Ibérica com o movimento que aqui se desencadear. Ora, estes dois movimentos têm muitos pontos de contacto e isso facilitará a absorção por parte da Igreja nortenha cristã, a absorção dessas novidades de Roma. Mas em tudo aquilo em que colidem os interesses de um e do outro, não haverá cedência hispânica absolutamente nenhuma. O caso mais interessante é o das nomeações episcopais. Roma bater-se-á o mais possível por chamar a si o monopólio das nomeações episcopais e os monarcas ibéricos nunca abrirão as mãos da prerrogativa da nomeação episcopal. Aliás, é um tipo de exigência romana, diríamos, num primeiro momento é um problema de dificuldade de comunicação. Roma colocar esta questão, como colocam vários legados papais esta questão, e os reis ibéricos nem sequer percebem. Porque era óbvio que um bispo era alguém que tinha que colaborar com o rei, mercê de todo esse processo da organização que decorrera dos inícios da Reconquista. A longa prática cristã tornava inevitável essa relação. Cá estão as tais singularidades, digamos, de cada território. Se estivéssemos a falar de outro, haveria outras, certamente. Ora, a partir da segunda metade do século XI, no último quartel, já no reinado de Afonso VI de Leão, um dos filhos de Fernando I, que reunificou o reino, este processo está em marcha. Esta plena relação política com além Pirineus transformar-se-á também numa plena relação do ponto de vista eclesiástico, ou seja, a progressiva romanização da Igreja hispânica. E essa romanização levará a aceitar, como dizia, esses elementos, alguns dos elementos fundamentais da reforma, porque é um encontro do que aqui se passava. Fortalecimento da autoridade episcopal, sedimentação das dioceses, não havia dúvida em relação nenhuma a isso. Reconstituição das metrópoles, não havia dúvida nenhuma em relação a isso. Em relação à liturgia, poderia haver dúvidas, mas as fortes tradições litúrgicas ibéricas estavam consagradas e conservadas, sobretudo, na tradição da Igreja moçárabe. Portanto, a adoção da liturgia chamada romana, impropriamente romana, porque é um caldo muito complexo de influências maioritariamente orientais, mas enfim, chega através de Roma, também não vai levantar problemas nenhum. No Concílio de Burgos de 1080, Afonso VI e os seus bispos aprovam a introdução definitiva da liturgia romana, ou seja, uma uniformização litúrgica que vai causar, em muitos pontos da Espanha, verdadeiras revoltas e algumas delas revoltas armadas. Porque a questão da alteração litúrgica pode parecer uma questão secundária, mas era uma questão muito séria. Sobretudo no que dizia respeito ao santoral e ao martirológio, porque se introduzem um calendário com muitas alterações e introduz-se o culto de uma série de santos que, não sendo novos, eram algo estranhos aos cultos peninsulares. E vai-se deixar para segundo plano aquilo que era específico da Igreja hispânica, como era de todas as igrejas dos primeiros, criadas nos primeiros séculos. O culto dos mártires locais, regionais, que toda a gente conhecia. É por isso que, conforme nós avançamos para o sul do nosso território, cuja conquista militar se deve já ao primeiro monarca português, e vocês veem desaparecer quase completamente como patronos das igrejas São Mamedes, Santo Paios, Santas Marinhas, a própria Santa Eulada, que é de Mérida, e começam a ver introduzir-se os nomes dos apóstolos, esses, não sei, provavelmente não saberão, o Padre Alito sabe muito mais que eu, mas o culto a Santiago, as referências documentais ao culto a Santiago, eu já nem digo antes da revelação do túmulo, mas depois da revelação do túmulo, são escassíssimas. Até o século XI são escassíssimas as referências ao culto a Tiago. E com exceção de São Pedro, e mesmo assim com números muito reduzidos, os outros apóstolos não figuram. Ora, um dos elementos centrais da nova liturgia é o culto aos apóstolos. E, portanto, conforme avançamos para o sul, começamos a ver em multiplicar-se um novo tipo. A nova moda, digamos assim, dos cultos, é um sinal da progressiva romanização. Portanto, estas alterações vão ser muito duras, e vão ser muito duras e sérias, sobretudo conforme se avança para o sul. As comunidades moçárabes vão resistir o mais que podem a estas inovações. A grande parte da sua resistência se devera a um conservadorismo cultural, religioso e litúrgico em torno da primitiva Igreja hispânica. A forma de se manterem a sua identidade
pressionados tanto pelo sul muçulmano como pelo norte cristão, vão nesse sentido. É muito curioso, para terem uma ideia desta desconfiança generalizada em relação a esses cristãos do sul, que o grande Papa da Reforma, Gregório VII, que governa entre 1073 e 1085, ele morre nas vésperas da conquista de Toledo, essa conquista simbólica de toda a reconquista cristã, e o Papa Gregório VII, que é o grande impulsionador da Reforma, daí a Reforma se chamar gregoriana, o Papa Gregório VII escreveu várias cartas ao rei Afonso VI de Leão, incentivando na guerra contra o Islão, animando, etc, considerando como um dilectíssimo filho da Igreja Romana, etc. E numa das cartas, creio que na última carta que lhe escreve, no momento em que Afonso VI prepara o avanço sobre Toledo, e Toledo, reparem, tinha um simbolismo extraordinário, porque Toledo tinha sido a cabeça do mundo dos godos, era a cabeça do mundo dos godos, era a cabeça da Igreja Hispânica, portanto era um símbolo maior, para além de ser uma grande cidade e dominar um vasto território, isso também era de considerar. E nessa última carta, Gregório VII diz esta coisa notável, que vai marcar as gerações futuras na Europa e também na Espanha. E diz: era bom que se conquistasse Toledo por várias razões, e uma das importantes, fundamentais, era para que se acabasse de vez com a superstícia toledana, com a superstição toledana. Isto tem uma dupla leitura. Isto refere-se especificamente à heresia adopcionista, do bispo Elipano, mas refere-se ao conjunto da Igreja moçárabe. E esta mentalidade era bem vincada na Europa. Décadas depois, quando se conquista a cidade de Lisboa, como sabem, com a ajuda de gente da Segunda Cruzada, há vários relatos. O mais famoso relato, espantoso relato, feito por um cruzado, um clérigo inglês, que combate em Lisboa e no final, enfim, quando a praça cai, escreve a um seu amigo inglês, chamado Osberno, escreve e faz um relatório, hoje diríamos que é um verdadeiro relatório da conquista. E para este homem, que é um clérigo, há que dizer, não há dúvida nenhuma, a razão pela qual Lisboa caíra era pela enorme e vergonhosa e desonrosa promiscuidade em que viviam cristãos, judeus e muçulmanos. Portanto, o pecado era de tal ordem que não havia volta a dar. E relata, com a aparentíssima calma, o saque da cidade. Afonso Henriques tentou o mais possível impedir o saque, mas não havia volta a dar, tinha que recompensar as tropas com ele que tinham combatido. O cerco tinha sido longo, tinha sido, hoje diríamos, caríssimo, e portanto tinham que ser ressarcidos os investimentos que fizeram sobretudo os cruzados, e ele relata, com a maior das canduras, que assaltaram a cidade. Claro que ele põe as culpas nos normandos, os normandos é que foram os primeiros a avançar, eles avançaram, os normandos e os flamengos, e nós também fomos. Também foram atrás, é mais ou menos assim que ele diz. A cidade é pilhada durante 3 dias, e uma das coisas que ele descreve é que a própria catedral foi assaltada, e todos os que lá estavam, com o seu bispo, foram passados a fio de espada. E diz isto com a maior das canduras. Claro que é a comunidade moçárabe e o seu bispo, que se refugiou, nós sabemos até quem é o bispo, que se refugiou, e portanto estes cristãos nortenhos não tiveram a menor das contemplações. Ora, é esta visão que alimenta tanto os cruzados, pelo menos para os mais idealistas, vão, digamos, sustentados nesta ideia de que a guerra é também santa, que se experimenta na Península Ibérica. Portanto, era uma mentalidade que estava para ficar. Por isso não é de estranhar que esta igreja, que agora está integrada, esta igreja nortenha, que está integrada numa entidade política cada vez mais poderosa e que demonstra na prática, com o avanço militar para o sul, esses recursos, que não são ilimitados, mas recursos consideráveis do ponto de vista geográfico, do ponto de vista económico, recursos para avançar, para ocupar sistematicamente esses territórios e para reconstituir a igreja, que é o sinal, primeiro, o sinal maior da sua legitimidade, da sua autoridade para recuperarem estes territórios que dependiam dos seus antepassados. Portanto, o culto a estes santos maiores transformar-se-á num elemento central de todo este processo. De tal ordem que a progressiva autonomização do território portucalense, em grande parte devida à progressiva promoção da Igreja de Braga, restaurada definitivamente no ano de 1071, também não se vai dispensar de deitar a mão a estes mesmos recursos. O processo da restauração de Braga é um processo muito complexo, da restauração definitiva de Braga é um processo complexo,
Braga tinha um estatuto que a diferenciava de todas as outras dioceses do território galaico, tinha sido metrópole no tempo suevo-godo, e portanto os bispos de Braga não eram simples bispos, eram arcebispos, mas a Igreja tinha-se mantido, digamos, secundarizada em grande parte por causa da revelação das relíquias de Santiago. O problema de Santiago e da diocese de Iria, que em torno disso vai prometer, tornara o problema de Braga muito complexo. Agora não vou explicar isso. A verdade é que, definitivamente, em 1071, se restaura a diocese de Braga. Mas a diocese de Braga vai se restaurar por patamares, por momentos vários. Não se restaura toda de uma só vez. Inicialmente, o papado apenas reconhece ao bispo a circunstância de ser bispo, mas é muito curioso que no segundo documento que nós conhecemos do bispo que se instala em Braga, o bispo Dom Pedro, que é do ano 1072, numa doação que é feita a Braga, portanto, um documento, digamos, banal de uma doação, o bispo Pedro de Braga assina, subscreve, melhor dizendo, ele não assina, subscreve dizendo: eu, Pedro, bispo de Braga, eu, Pedro, bispo, que presido à Cátedra Metropolitana de Braga. Ou seja, ele sabia bem, mesmo que não tivessem ainda sido reconhecidos o prestígio e os direitos da sua Igreja, que a sua Igreja não era uma como as outras. Bom, começa aí o processo da extensão de Braga, que chegando aos inícios, finais do século XI, início do século XII, dentro de todo este movimento, vai procurar também, através da renovação do culto da sua Igreja, a afirmação definitiva da sua centralidade como sede metropolitana, que acabará por ver reconhecidos os seus direitos, precisamente entre 1100 e 1101. E esse início de promoção de Braga levará, entre muitos outros aspectos, à tentativa de criar não apenas uma centralidade institucional, mas uma centralidade religiosa. Centralidade religiosa que se fará graças ao arcebispo, ao primeiro desta nova fase de Braga, Geraldo, ou São Geraldo, como quiserem, que não só procura construir uma catedral nova, conhecemos hoje bem, enfim, nos seus traços maiores, o desenho dessa catedral, graças aos espantosos trabalhos do Dr. Manuel Luís Real, mas o coração dessa catedral teria um extraordinário tesouro de relíquias. E à cabeça de todas essas relíquias estavam as relíquias do grande santo de todo este território, dos dois grandes santos de todo este território, Frutuoso de Montélios e Martinho de Dumo, que são as grandes joias da Igreja de Braga por essa altura. Reparem, Braga é reconhecida definitivamente como metrópole entre 1100 e 1101, e no ano de 1102 dá-se um episódio que todos vocês já devem estar fartos de ouvir falar, o famoso Pio Latrocínio, que é o roubo das relíquias de Braga, perpetradas pelo bispo de Santiago de Compostela, o famosíssimo Diego Gelminas, que no ano de 1102, na primeira visita que faz fora dos seus territórios, convidado pelo arcebispo de Braga, vem a Braga e, enfim, depois de um conjunto de cenas recambulescas que nos chegaram relatadas num texto verdadeiramente fabuloso, rouba o essencial das relíquias de Braga. Não conseguiu deitar a mão aos de São Martim, mas leva a São Frutuoso, de São Cucufato, de Santa Susana, de São Silvestre. Bom, reúne essas relíquias todas, foram todas para Santiago. Isto levou, enfim, a pequenos pormenores, mas curiosos, leva a um protesto imediato de Geraldo em Roma, queixa-se imediatamente ao Papa deste roubo, e Roma responde daquilo que será, enfim, uma das suas marcas, que é uma diplomacia verdadeiramente exemplar e única, que é uma tentativa de agradar, no fundo, às duas igrejas. Santiago não era uma igreja como as outras, Braga começava a ser uma igreja diferente das outras também, e, portanto, o que é que faz as duas cartas papais que são enviadas para Braga, sem nada dizerem absolutamente sobre o roubo das relíquias, reconhecem definitivamente a metrópole de Braga e estabelecem as dioceses sufragâneas de Braga. Geraldo fora reconhecido como arcebispo, mas não lhe tinham dito exatamente sobre quem é que ele mandava. E, portanto, sem responder às relíquias, digamos, dá esta resposta muito importante para Braga, deixando o assunto, digamos, por resolver. Ato imediato, Geraldo, eu vou só contar estes dois outros pormenores para passarmos para a leitura e a interpretação disto. Ato imediato, Geraldo deverá, isto é uma suposição, mas uma suposição com fundamentos, deverá tentado reconstituir o tesouro das relíquias de Braga para beneficiar, era isso que se pretendia, do fluxo de peregrinos que crescia em relação a Santiago. Braga terá tentado, num primeiro momento,
considerar-se como uma espécie de destino secundário em relação a Santiago e, sobretudo, fazer canalizar para Braga os caminhos de Santiago vindos do sul, passando obrigatoriamente pelo Santuário de Braga. E, por isso, é muito provável, é muito plausível que Geraldo tenha tentado reconstituir o núcleo das relíquias, o tesouro das relíquias. E vai fazê-lo através de uma outra personagem, que já por aqui anda, que virá a ser o sucessor de Geraldo, o então bispo de Coimbra, Maurício Bordino, que por essa altura se desloca à Terra Santa em peregrinação. Os relatos são contraditórios, mas sabemos que Maurício terá trazido uma grande coleção de relíquias. E entre elas, uma relíquia muito particular. Há uma versão que diz que ele traz uma relíquia do Santo Lenho, o que seria verdadeiramente extraordinário para Braga, mas traz uma relíquia ainda mais espantosa. Mais uma vez, peço desculpa que são as matérias do Padre Arlindo, mas desde que o corpo do apóstolo apareceu em Santiago, que se fala sempre in corpore sin caput, corpo sem cabeça, porque, como sabem, Santiago terá sido decapitado em 48, 49. Ora bom, o que é que terá descoberto Maurício Bordino na Terra Santa? A cabeça de Santiago. Portanto, traria a cabeça de Santiago para Braga e o que nós sabemos é que a cabeça ficou a meio do caminho. Por essa altura reina a confusão no reino de Leão e Castela, está em plena guerra civil depois da morte de Afonso VI, e Gelmiras lá conseguirá, pouco tempo depois, ir buscar a cabeça, e a cabeça vai-lhe servir, só para verem, vai-lhe servir para aplacar a revolta que os então burgueses de Santiago tinham dirigido ao bispo, de tal forma que Diego em Santiago estava exilado, e Diego consegue acabar com a revolta, segundo nos diz uma das crónicas, chegando a Santiago, montado num burro, conduzido por um frade e com a cabeça de Santiago. Foi suficiente apresentar a cabeça de Santiago, a revolta acabou e a cabeça foi colocada junto do resto das relíquias. Mas esta tentativa por parte de Geraldo de reconstruir a centralidade de Braga, mais uma vez através de um núcleo de relíquias muito importantes, e criar uma centralidade de que Braga necessitava. Não tardará muito, aliás já estava a acontecer, essa centralidade se revestirá também de uma dimensão política que se cruza com o nascimento do Reino de Portugal. E Braga acabará por tomar uma opção, isto é, vai perdendo uma dimensão hispânica, de metrópole hispânica, mas ganhará a dimensão de uma metrópole nacional em torno do Reino de Portugal. Essa progressiva substituição do papel dos arcebispos de Braga, que está na origem, é uma das razões maiores da formação de Portugal e seguramente a razão maior da constituição de uma igreja portuguesa que, sem deixar de ser uma igreja romana, ganhará uma identidade própria no reino de Portugal. Portanto, quando cruzamos, e para terminar, os santos, os seus milagres e as suas relíquias em torno deste vasto cenário de reorganização e reconstituição da igreja do norte cristão, percebemos que eles estão, enfim, não sei se é no bom ou no mau sentido, mas são claramente instrumentos e são instrumentalizados. Não é? A sensibilidade da altura relativamente às relíquias e aos centros de peregrinação, que assume sempre uma dimensão fortemente política, é determinante na reorganização do espaço ibérico. No caso específico português, era impensável que a Igreja, que é agora o centro desta nova entidade política, não tivesse também uma credível legitimidade religiosa. As relíquias testemunhavam, para além da história e da sua memória e do nível hierárquico dos seus prelados, testemunhavam isso mesmo. Santiago fará exatamente o mesmo. E mesmo quando o universo político galego, se assim se pode dizer, melhor dizendo, se as elites políticas galegas desistirem do processo independentista e aceitarem a integração com as suas características próprias no todo Leão e Castelo, a Galiza abdicará do seu projeto independentista, jamais abdicará de se constituir no centro espiritual por excelência do Reino de Leão e Castelo, através de Santiago. Do mesmo modo, a capital, a primeira grande capital leonesa, daí adivinha todo o poder régio imperial dos reis de Leão e depois de Leão e Castela, também adquiriria a sua centralidade, não apenas graças à sua história, mas ao facto de deter entre os seus tesouros esse tesouro maior da Igreja Hispânica, que estabelecia uma ponte com o passado e que reforçava e legitimava o poder desses mesmos monarcas.
Portanto, esta reorganização do espaço ibérico cruza-se com estes movimentos das relíquias, dos roubos, daquilo que os historiadores chamam os furta sacra, os roubos sacros, que deve-se dizer varrem toda a Europa. Não se julgue que isto é exclusivo da Península Ibérica. As cruzadas serão grandemente promotoras do roubo de relíquias. Ainda hoje há reivindicações, sobretudo por parte da Igreja Ortodoxa Grega, de uma série de relíquias que foram roubadas no tempo das cruzadas e que vieram para as igrejas do Ocidente. Uma das mais famosas, aliás, o roubo é recambulesco, são as relíquias do apóstolo, do evangelista São Marcos, que são levadas para Veneza, no âmbito é um dos múltiplos roubos. E este é muito curioso, que estes acontecimentos em torno do século XI, XII, por causa das cruzadas, que vão invadir o espaço europeu com uma de relíquias, e sobretudo das mais cotadas relíquias, que são as que vêm do Oriente, fluxo este que nunca desaparecerá e terá outro momento muito alto no século XV, com a queda de Constantinopla. No século XV, depois de 1453, o espaço europeu vai ser novamente invadido de relíquias do Oriente. Até aqui ao Porto vão chegar as relíquias de São Pantaleão, que é um santo arménio do século IV, e chegam precisamente nesse contexto. Nós hoje sabemos, não é que eu não estivesse a falar seriamente, sabemos que o maior centro de produtor de relíquias europeu é precisamente a Alemanha. A região central da Alemanha é o grande abastecedor de relíquias de quase todo o espaço europeu, para além destas que chegam, ditas como mais legítimas, vindas através dos fluxos das cruzadas. Portanto, tentei partir das relíquias e das peregrinações, enfim, de forma sumária com estes casos do Noroeste Peninsular, para percebermos como elas estão intimamente relacionadas com a construção da Igreja Ocidental, com a construção política da Igreja Ocidental, mas em suma também com a construção da Europa, na qual ainda hoje nós nos revemos. Muito obrigado.